Juízes, capítulo 6, verso 14. Juízes 6,14 diz assim, a palavra de Deus. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Até aqui, irmãos. Irmãos, vocês creem que Deus ele quer fazer algo extraordinário na sua casa? Algo poderoso. Você crê que Deus pode fazer algo poderoso na vida dessa igreja? Algo que vocês nunca, nem sequer sonharam? Nem passaram pela cabeça de vocês? Pois eu creio, irmãos. Eu creio. Eu creio. Irmãos, quando nós olhamos para o mundo e vê tanta coisa ruim, nós sabemos que o mundo é do jeito que é por causa do pecado. A nossa família, ela é do jeito que é também por causa do pecado. Tem problemas lá, não tem? Pois é. É por causa do pecado. Mas Deus, ele tem um plano para isso. Deus, ele quer fazer algo extraordinário na sua vida, na minha, na nossa casa, na vida dessa igreja. Ele quer fazer e ele vai fazer. Ele vai fazer. Mas qual é o processo disso, irmãos? Como é que isso funciona? Essa é uma pergunta que merece uma resposta. Quando Deus quer fazer algo extraordinário, qual é o processo? Qual é o processo? É sobre isso que eu quero falar nessa noite com vocês. Nessa passagem, irmãos, nós temos aqui o povo de Deus que pecaram contra Deus. E nós sabemos, e nós não podemos esquecer nunca, de que todo pecado tem consequência. Todo pecado. Não adianta. Pecou, vai sofrer as consequências. O nosso Deus, ele é justo, ele é juiz, e ele não tolera pecados. Ele sempre vai fazer com que aquele que peca sofra as devidas consequências. E a Bíblia diz que o nosso Deus, ele não muda. Nunca, nunca. Deus não muda. A forma de Deus trabalhar não mudou. Continua a mesma. Algumas pessoas equivocadamente separam a Bíblia da seguinte maneira: Antigo Testamento, lei. Novo Testamento, graça. Está errado. Sempre foi graça. Ninguém nunca foi salvo mediante a observância da lei. Todos que foram salvos no Antigo Testamento foram salvos pela graça. A Bíblia deixa bem claro que Abraão foi justificado mediante a fé. Não mediante a lei, mas através da fé. Todos do Antigo Testamento foram justificados também através da fé e também através da graça. O nosso Deus é um Deus de graça. Apesar de sofrermos consequências dos nossos pecados, Deus, ele é um Deus de graça, um Deus de misericórdia. E o que nós encontramos no contexto aqui dessa passagem? No versículo 1 do capítulo 6, porque nós estamos aqui no capítulo 6, no verso 14, nos diz assim, o versículo 1 deste capítulo: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Por 7 anos. Ou seja, os filhos de Israel são aquele povo que nós conhecemos como povo de Deus. Eles pecaram, eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Deus então entregou o seu povo na mão do inimigo. E os entregou por 7 anos. E no versículo 2 diz que, prevalecendo o domínio do inimigo, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, sobre o povo de Deus, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, por causa do inimigo, as covas que estão nos montes
e as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Olha, irmãos, o que o pecado faz. O pecado destrói. O pecado destrói com tudo. O pecado destrói a família, mas não apenas a família, o pecado também destrói as nossas propriedades. De acordo com a Bíblia, o pecado não afeta apenas aquele que peca, mas o pecado afeta aquele que peca, afeta a sua família e também afeta até mesmo as suas propriedades. Afeta tudo. Tudo é afetado pelo pecado. E é por isso que nós sempre temos que levantar essa bandeira: não pequem. Porque se pecar, vão sofrer. Se pecar, as coisas vão começar a dar errado na nossa vida. E não adianta levantar desculpa. Só existe uma: pecado. Somente o pecado. A Bíblia diz assim: por que, pois, se queixa o homem? Cada um se queixa de quê? Dos seus próprios pecados. O pecado tem consequência, irmãos. Voltando, nossa família é do jeito que é por causa do pecado. A nossa igreja, ela não é perfeita porque cada um de nós aqui pecamos. Nossa cidade, ela é do jeito que é porque nela residem pecadores. Mas Deus tem um plano para a sua vida. Deus, ele tem um plano para a nossa casa. Deus, ele tem um plano para Caetité. Ele tem. E ele quer executar esse plano. Mas, dentro desse processo de Deus, alguma coisa nós temos que fazer primeiro, para que Deus possa então soberanamente agir, efetuar, sabe? Ele vir com poder e restaurar tudo aquilo que foi tirado de nós. Ele restaurar tudo aquilo que foi tomado de nós. Ele agir de uma maneira bela, linda e poderosa na tua vida, na tua casa, nesta igreja, nesta cidade, por que não nesse estado? Por que não no nosso país? Por que não no mundo? Como eu disse, qual é o processo disso? Nós encontramos esse processo aqui, no capítulo 6 do livro de Juízes. Se queremos essa restauração pessoal, familiar, congregacional, local, aqui na nossa cidade, porque, irmãos, eu estou muito focado para fazer uma grande obra aqui. Não por vanglória, mas porque é necessário. Caetité tem menos de 7% da população são evangélicos. E quando nós vamos olhar a maioria das igrejas evangélicas da nossa cidade, poucas delas pregam o verdadeiro evangelho. Então o número é bem menor. Há uma grande quantidade de pessoas, milhares de pessoas, irmãos, a serem alcançadas por Jesus, através de uma igreja que prega a verdade. Nós temos que então analisar com todo cuidado o capítulo 6 aqui de Juízes, porque tem tudo a ver com essa nossa proposta para a nossa vida pessoalmente, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa cidade. Porque esse mover de Deus tem que começar a partir de alguém. Deus movendo você, Ele move sua casa, Ele move a sua família. Ele libertando, operando na tua família. Meus irmãos, Ele vai operar na cidade também. E Ele vai operar na vida da igreja. Porque a família, irmãos, é o reflexo da igreja. Se a sua família estiver bem, a igreja vai bem. Se a sua família não estiver bem, a igreja não vai bem. Então precisamos trabalhar individualmente
Precisamos trabalhar na família, para que possamos ser uma igreja tão abençoada, tão cheia do Espírito Santo, tão revestida do Espírito Santo, que todo mundo vai querer fazer parte dela. Você crê nisso, irmão? Vamos analisar o processo, então. Nós temos aqui, do versículo 2 até o versículo 5, as consequências do pecado do povo. Eles estavam agora, por causa do pecado, tendo que se esconder em covas e cavernas. Eles tinham suas colheitas destruídas. O inimigo era tão numeroso que aqui ilustra como gafanhotos. O inimigo era tão grande, tão populoso, que aqui é ilustrado como gafanhotos. Então, o que nós encontramos aqui nessa situação? Destruição, escravidão, fraqueza e abatimento. Quando alguém dá lugar ao pecado, o inimigo vem e tenta destruir com tudo. E o resultado disso é destruição. O resultado disso é escravidão. A pessoa fica ali escrava, porque está em pecado, fica escrava, fica se escondendo como Adão se escondeu de Deus no Éden, de trás da moita. Deus não quer que você se esconda atrás de uma moita. Deus quer que você suba o monte como Moisés, para falar com Ele face a face. É isso que Deus quer. Um povo que tenta se esconder por causa dos seus pecados, não vai experimentar o poder de Deus, os milagres de Deus. E é isso que nós temos aqui. O povo destruído, escravizado, fraco, completamente fraco. O povo abatido por conta do pecado. O pecado abate. O pecado enfraquece, o pecado escraviza. Deus não quer isso para a tua vida. Então você tem que saber aquilo que é pecado para que você não peque. E por que Deus não quer que você peque? Porque Deus não quer que você viva uma vida abatida, fraca, escravizada, destruída. Não, por quê? Porque Deus não usa alguém destruído, escravizado, fraco, abatido. Não, Deus ele restaura primeiro. Deus ele renova primeiro. Ele pega aquele vaso quebrado, rachado, ele refaz, para então poder usar este vaso. Este é o plano de Deus para a sua vida e para a minha. Diante desse quadro de destruição, de escravidão, de fraqueza, de abatimento, o povo então reconhece o seu pecado. Olha o processo. O povo reconhece o seu pecado e o povo agora vai fazer algo impressionante. Versículo 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, com a presença do inimigo. Quando a igreja dá lugar ao pecado, a igreja ela não experimenta a presença do Espírito Santo. O que ela experimenta é a presença do inimigo. Através de obras carnais, atitudes carnais. Nós não estamos aqui, irmãos, para ficar na presença do inimigo e experimentando a sua presença. Não, nós estamos aqui para experimentar a presença de Deus. Vivenciar essa presença dia após dia. Porque a presença do inimigo só traz uma coisa para a minha vida e para a tua vida. A presença do inimigo só traz uma coisa para a tua casa: destruição. Somente destruição. Se você ficar dando lugar ao pecado, o inimigo vai estar lá na sua casa, o inimigo vai estar na sua vida. E a única coisa que sua vida vai produzir é destruição. Mais nada. Você não consegue produzir no reino. Você não consegue produzir dentro da sua casa. Você fica na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas dando lugar ao pecado, e você não vê resultado na tua vida, você não vê resultado na tua casa. Consequentemente, você também não dá resultado na vida da igreja. Deus não quer isso para você.
Deus quer ver você frutificando, produzindo. Aleluia. Então nós temos que tirar a presença do inimigo do nosso ambiente, do nosso meio. De que jeito? Temos um processo aqui. O que eles fizeram? Vamos ler novamente o verso 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Aleluia. O processo está mudando, irmãos. Está sentindo? O processo está mudando aqui. O povo estava destruído, escravizado, fraco, abatido, mas de repente o povo começa a clamar. Clamar é diferente de orar, viu, gente? Totalmente diferente. Quando nós estamos assim, espiritualmente destruídos, no sentido escravizados, fracos, abatidos, irmãos, não é a oração que vai resolver, é o clamor que vai. É o clamor que vai. O texto não diz que o povo orou, mas clamou a Deus. Aleluia. O que significa clamar, irmãos? Clamar significa, é como se fosse um grito de socorro. Isso é clamor. Clamor é um grito de socorro. Clamar é um ato de confiança em Deus. Através desse grito, através desse clamor. Clamor é um meio de reconhecer em voz alta que precisa e que depende de Deus. Isso é clamor. Clamor é um ato de fé. Quando eu clamo, eu estou reconhecendo que a situação é muito complicada, vai além das minhas possibilidades, da minha força, então eu clamo como um ato de fé, porque eu sei que Deus é poderoso e Ele é capaz de resolver isso para mim. Israel compreende essa verdade e sabia exatamente o significado de clamor. E é por isso que diante dessa situação de destruição, de escravidão, de fraqueza, de abatimento, Israel sabe que o que pode mudar essa situação, essa história, não é a oração, mas o clamor. É gritar em voz alta, clamando a Deus por socorro, por ajuda, por alívio. E através desse ato, reconhecer então que precisa de Deus, que depende de Deus. Aleluia. É ter um ato de fé. É abrir a boca como um ato de fé e dizer: Deus, por favor, Deus, opera. Mas através da teologia bíblica, irmãos, clamor também significa uma outra coisa. Clamor ela também significa, ou o verdadeiro clamor vem, porque existe aquelas pessoas que gritam, mas não está clamando. Existe o falso clamor e o verdadeiro clamor. O verdadeiro clamor vem, irmãos, de um coração arrependido, quebrantado, contrito e humilde. Porque existem gritos e gritos. Mas o verdadeiro clamor não é simplesmente um grito. O verdadeiro clamor é um reconhecimento de que pecou e que está arrependido. O coração está quebrantado, está contrito e diante de Deus humilde. Então, quando nós clamamos verdadeiramente, nós estamos dizendo: eu reconheço que eu pequei, eu reconheço que eu falhei, e eu preciso desse perdão de Deus. Esse clamor aqui da nação de Israel significou isso para Deus. O povo está arrependido, e é por isso que o povo está clamando. Se o povo não estivesse arrependido, o povo não estava clamando. Se o povo está clamando, é porque o povo está arrependido. Aleluia. E então nós temos aqui esse processo, irmãos. No versículo 7, o que é que nós encontramos? Tendo os filhos de Israel clamado. Olha que benção.
Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, por causa do inimigo, por causa daquela situação de destruição, de escravidão, de fraqueza, de abatimento, o Senhor então lhes enviou um profeta. Aleluia. Quando a igreja, quando o cristão grita por socorro como um ato de confiança, reconhecendo a sua dependência de Deus, tendo este ato de fé em voz alta e com o coração arrependido e contrito, Deus sempre vai operar nessas condições. Estas são as condições, irmãos, pelas quais Deus opera, pelas quais Deus trabalha. Eu preciso de um milagre. Eu sei que você também precisa de um milagre. Nós, como igreja, precisamos de um milagre. Esta cidade precisa de um milagre. Aleluia. E o processo para isso é o clamor, é a confiança, é o reconhecimento de dependência de Deus, é um ato de fé, é um ato de arrependimento. Quando nós agimos dessa forma, Deus opera. Quando nós agimos dessa forma, Deus envia o pregador, Deus envia o profeta. O que Deus fez? Como resultado desse clamor, nós podemos então aqui dividir em duas partes o resultado desse clamor. A primeira parte está do versículo 7 até o versículo 10, e a segunda parte do versículo 11 até o verso 14. A primeira parte, do versículo 7 até o 10, é que Deus levanta o profeta para dizer para o povo: olha, vocês já foram escravos outras vezes. Vocês já estiveram nessas condições no passado, e eu livrei vocês. Aleluia. O que Deus está querendo dizer através do pregador? Olha, eu não mudei o que eu fiz lá atrás, aleluia. A libertação que operei lá atrás, eu posso operar outra vez. Uma vez, por conta do pecado de vocês, vocês estavam escravizados lá atrás. Eu agi lá, eu operei lá. Você consegue ver esse tom aqui? Versículo 8. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Eu já libertei vocês uma vez, eu liberto de novo. Eu já operei uma vez, eu opero de novo. Deus continua sendo Deus, irmãos. Se Deus libertou o povo do Egito, Ele pode libertar a tua vida, Ele pode libertar a tua casa, Ele pode libertar algumas pessoas aqui da nossa igreja que precisam ser libertas. Ele pode libertar essa cidade. Ele pode nos dar essa cidade. A segunda parte do resultado desse clamor, nós encontramos a partir do versículo 11. Primeiro, Deus envia o pregador. Primeiro, Deus envia o profeta. Depois, Deus agora não vai enviar, não é o profeta, mas um anjo, para que através desse anjo, ele levantar um líder, um homem, para libertar o povo. Aleluia. Oh, glória. Então, nós temos aqui, a partir do versículo 11, Deus levantando um homem para libertar o seu povo da mão do inimigo. Olha só, irmãos,
Perceba que nós estamos falando desse processo do agir de Deus na sua vida, na sua casa, na vida dessa igreja e também nessa cidade. Há um processo. E o processo começa com clamor. Temos que clamar, irmãos. A igreja, ela tem que clamar. Clama a igreja, clama por avivamento, clama por libertação, clama por salvação, clama. Quando a igreja começa a clamar, Deus então começa a levantar os pregadores. Aleluia. E os pregadores começam a trazer para a igreja uma palavra de encorajamento, onde nós temos aqui no versículo 10 o profeta dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais. Aleluia. Deus não levanta somente pregadores e profetas, Deus também levanta pessoas cheias de complexos. Nós temos aqui então um homem chamado Gideão, onde nós temos aqui do versículo 11 até o versículo 13, ele recebendo esse chamado de Deus. Mas quando nós chegamos aqui no verso 14, depois dele ouvir esse chamado, o anjo dizendo para ele, então, nós temos aqui o verso 14 que diz assim: Deus vai falar com ele agora, e Deus vai dar para ele agora uma ordem, um comando. Deus vai dizer assim para Gideão. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força, livra o meu povo, porventura não te enviei eu? Então Deus aqui, ele diz três coisas para Gideão. Porque o povo havia orado: Deus nos liberta da mão do inimigo. Qual foi o processo? O primeiro, o clamor. Depois o profeta. E agora um líder. E para esse líder, para esta pessoa, Deus diz: olha, vai na tua força. Eu quero libertar o teu povo. Eu quero libertar a sua nação. Vai então, Gideão, na tua força. Vai. Vai. Livra o meu povo. Porventura não te enviei eu? Irmão, tu crê que Deus está falando contigo? Tu crê que Deus está dizendo para você exatamente isso nessa noite? Vai na tua força, livra a tua casa, livra a tua família. Eu estou te mandando, eu estou te enviando. Vá. Tu crê nisso, irmão? Não duvide, toma posse, diga amém, irmão. Diga: eu creio, isso é para mim. Deus está dizendo exatamente o que eu estou precisando para a salvação da minha casa. Deus está dizendo para mim ir, porque Ele vai livrar minha casa, Ele vai livrar minha família, aleluia, Ele está me enviando. Vai, irmão. Mas talvez você ouve isso da parte de Deus, e talvez a sua reação aqui agora é a mesma de Gideão. No versículo 15, nós temos aqui o registro de como Gideão reagiu a este chamado. Ele reagiu tendo complexo de pobreza, ele reagiu tendo complexo de inferioridade, reconhecendo sua fraqueza humana. O versículo 15 registra isso. Ele disse assim para Deus, depois de Deus ter dito isso para ele: vai nessa tua força, livra Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Como Gideão reagiu? Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Como eu posso livrar minha casa? Como eu posso ser bênção na minha igreja? Como posso?
Como posso eu ser bênção nessa cidade de Caetité? Como Deus pode ter esse plano na minha vida? Como eu posso ir na minha força, eu? Então nós temos aqui, irmãos, essa reação de Gideão. Eu sou pobre, eu sou inferior, eu sou fraco. Sabe o que significa? Você sabe, né? Era tudo que Deus queria ouvir. Era tudo. Você compreende isso? Era tudo. Deus não quer te usar porque você tem capacidade. Deus não quer te usar porque você tem dinheiro. Deus não quer te usar porque você se acha o máximo e você está cheio da teologia do coach, de autoajuda. Não, não. Deus quer te usar exatamente por isso. Por você achar que você é fraco, pequeno. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz: diga ao fraco, eu sou forte. E Deus, Ele usa as coisas pequenas deste mundo para confundir aquelas que são grandes. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir aqueles que são sábios. Aleluia. Deus usa aqueles que se sentem incapazes para confundir aqueles que se acham capazes. E por que Deus faz isso? Para que a glória seja somente dele e de mais ninguém. Aleluia. Para que quando toda a sua casa, toda a sua família estiver congregando conosco aqui, você não vai subir aqui no púlpito e dizer: fui eu, pastor, fui eu. Não, você vai subir aqui e dizer: igreja, foi Deus que fez, Deus operou, Deus realizou, aleluia. Tudo foi por intermédio de Deus. Foi a própria mão dele que fez isso. Porque de mim mesmo, igreja, eu jamais teria coragem de pregar para o meu pai, para minha mãe, para os meus parentes. Mas, aleluia, Deus mandou ir e eu fui. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Esse é o processo, irmãos. Esse é o processo. Mas diante dessa reação de Gideão, eu sou fraco, eu sou pobre, eu sou muito pequeno. Qual foi a resposta de Deus a essa reação de Gideão? Nós temos aqui o verso 16, e aqui é o segredo de tudo. Este é o segredo do meu ministério. Este deve ser o segredo dessa igreja. Aleluia. Qual é o segredo? Você tem um segredo que mantém você de pé. Eu sei que tem pessoas aqui que já teve vários motivos para desistir, mas não desistiram. Por quê? Porque esse verso 16 tem tudo a ver com você e comigo. E o que nós temos aqui no verso 16? Diante dessa reação de fraqueza, de inferioridade, de pobreza de Gideão, Deus vai e disse para Gideão: tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Deus, aleluia, Deus não reprovou a reação de Gideão, não. É como se Deus estivesse dizendo para Gideão: olha, Gideão, eu sei que você é fraco, eu sei que você é pobre, eu sei que você se acha pequeno, mas tem um segredo aí, você vai vencer. Sabe por quê? Porque eu estou contigo. Você não vai vencer, não é porque você é bom, não é porque você é valente, não, é porque eu estarei com você, Gideão, aleluia. Você está compreendendo agora, igreja? Sabe por quê, irmão? Nós vamos vencer. Sabe por que nós vamos vencer? Sabe por que eu vou vencer? Sabe por que você vai vencer? Porque Deus está conosco. E nós não vamos arredar o pé daqui. Tem Gideão aqui nessa igreja.
Xaraí, calavanara, bassúria, canta lavana. Tem Gideão aqui nessa igreja. Tem Gideão aqui, viu? Gideão é fraco. Mas o Deus que está com ele não é não. Dá uma olhadinha para a pessoa que está ao seu lado. É um Gideão aí, ó. Diga, você é um Gideão. Lu, não esqueça disso não. Você é um Gideão. Aleluia! Eita glória! Aleluia. Deus está conosco, irmãos. O inimigo se levanta, mas cai. Sempre cai. Isso é maravilhoso. Deus disse para Gideão: já que eu estou contigo, cara, já que eu estou contigo, Duval, já que eu estou contigo, Pati, aleluia, já que eu estou contigo, Deise, já que eu estou contigo, Jailton, eita, já que eu estou contigo, vocês irão ferir o inimigo, como se fosse um só homem, vocês vão vencer, porque eu estou com vocês. Aleluia. Oh, glória. Se fosse você ouvindo isso de Deus, o que você faria? Deus dissesse: ó, já que eu estou contigo, vá, mete a cara mesmo, vá com tudo, vá, não tenha medo não, vá, você vai vencer, vai dar certo, vá, simplesmente vá. Que bênção, hein, Dejana? A gente precisava ouvir mais? A gente não precisa ouvir mais, irmãos. Tá bom, Deus, está ótimo, amém. Gideão não disse amém. Ele não disse amém. Gideão, ele queria mais. Então, por que Gideão ele queria mais, irmão? Porque Gideão, ele estava no meio de pecadores, ele era um. Todos eram pecadores. Todos estavam sofrendo as consequências do pecado. Passou pelo coração de Gideão o seguinte: vai que não é Deus que está falando comigo. Há uma possibilidade para isso, não é? Ele está correto aqui, irmãos. Vai que não é Deus. Então o que Gideão fez? Ele fez prova de Deus. Do versículo 17 até o versículo 24, Gideão ele vai fazer prova para ver se realmente era Deus que estava falando com ele, para ver se era realmente Deus estava com ele, falando com ele e com ele. Aleluia. Então, no final, Gideão então percebe que realmente Deus estava com ele. E quando ele percebe que Deus estava com ele, a partir do verso 25, Deus agora vai dar uma ordem para Gideão. É como se fosse assim: beleza, Gideão, é eu mesmo que estou falando com você. Amém? Beleza? Testificou que é Deus que está falando com você? Então lá vai, eu vou te dar uma outra ordem. Eu já lhe dei 3, eu vou te dar a 4. As 3 ordens primeiras quais foram? Vai na tua força, livra o meu povo, eu não te enviei? Qual é a 4? Tem um problema aqui. Por que o povo estava naquela situação? Lembra? Por que o povo estava naquela situação? Pecado. O pecado levou a nação para aquela situação de destruição. Então, o que deveria ser feito nesse processo de restauração, de renovo? Tirar o pecado. Deus então levanta Gideão e diz: agora você levanta, meu querido, porque você vai ter que tirar o pecado de dentro da sua casa. Tem idolatria na tua casa, tem idolatria na casa de teu pai, tem ídolo lá na casa de teu pai. Olha, Gideão, você vai lá e você vai derrubar com aquele ídolo, e no lugar desse ídolo você vai levantar o meu altar. Aleluia. Olha só, irmão,
O que que Deus está dizendo? Você quer ver eu agir poderosamente na tua terra? Você quer ver eu agir poderosamente na tua casa? Você quer ver eu agir poderosamente na tua família? Você quer ver eu agir poderosamente nessa cidade? Tire o pecado. Ei, tire o pecado, vá. Você está dando lugar ao pecado demais. É por isso que sua vida está desse jeito. É por isso que a sua casa está desse jeito. É por isso que você não muda nem a sua vida, nem a vida de ninguém. Por conta do pecado. Mas Deus está falando com você aqui hoje. Porque Ele quer tirar você dessa situação. Ele quer tirar sua casa dessa situação. Aleluia. Ele quer levar você e sua família para um outro nível. Deus quer levar a nossa igreja para um outro nível. Aleluia. E eu quero viver esse outro nível. Eu já vivi e outras vezes eu quero viver de novo isso. Mas é preciso um processo para arrancar do nosso meio todo tipo de pecado. E lá vai: ciúmes, invejas, fofocas, calúnias. Tudo isso barra o agir de Deus. E aqui estou eu como Gideão. E aqui está cada um de nós como Gideões. Para pegar esses pecados, tirar do nosso meio. Porque queremos ver a poderosa mão de Deus. Aleluia. Aleluia. Operando no nosso meio. De uma forma tremenda, sobrenatural. Aleluia. E mais pessoas querendo vir para cá. Gideão então obedece à ordem de Deus. Ele tira o pecado da casa do pai. No lugar do altar desse ídolo, ele faz um altar ao Deus verdadeiro. E ele faz um ele queima ali nesse altar a madeira que servia como poste ídolo da casa do pai. Aleluia. Irmãos, há um processo maravilhoso aqui. Sempre quando alguém se levanta para purificar, outro se levanta para impedir aquele que quer purificar. Compreendeu? Compreendeu agora? Nesse processo, existem aqueles que querem o agir de Deus, existem aqueles que não, moço, vamos continuar do jeito que estava. Vamos deixar do jeito que era. Do jeito que era, tinha tudo isso que estamos experimentando. O que aconteceu com Gideão? Gideão se levanta, tira o pecado. Ele vai de noite, para não causar confusão, ele vai à noite, para ninguém ver. Mas quando o dia clareia, e as pessoas saem das suas casas, quando olha, cadê o ídolo? Tinha sido derrubado, e lá estava o altar de Deus. Alguém perguntou, quem derrubou? Alguém disse, Gideão derrubou. Foram até ao pai de Gideão e disse, olha, temos que matar o seu filho, porque ele derrubou o altar de Baal. Em outras palavras, o pai de Gideão disse, olha, no meu filho ninguém toca, quem tocar no meu filho eu mato. Quando então a notícia se espalhou de que Gideão estava ali trazendo purificação, acabando com o pecado, ai irmãos, aleluia, aleluia, no final do versículo 35, irmãos, muitos saíram ao encontro de Gideão. Eu quero fazer parte disso, Gideão. Eu quero fazer parte disso, Gideão. Eu quero andar contigo, Gideão. Ei, Gideão, eu quero isso também, aleluia. Eu quero fazer parte. E uma grande multidão se formou ao lado de Gideão. Eita, Jesus.
Nós vamos viver isso aqui. Mas sabe por que o povo seguiu ele? Tem um segredinho aqui, irmão. Tem um segredinho. O primeiro é aquele, né? Lembra? Deus está conosco. Tem um segundo segredo. Sem esse segundo segredo, sem esse segundo processo aqui, a coisa não anda, a coisa não avança. Pode fazer o que for, não vai para frente. Não vai. Não vai. Gideão recebeu algo da parte de Deus. Sabe o que aconteceu com Gideão? E que precisa acontecer na tua vida? É claro que tem exceções, viu, irmão? Por favor. Amém? Sabe o que precisa acontecer na minha vida e na tua? Isso que aconteceu na vida de Gideão, versículo 34. O verso 34. Aleluia. Por que veio tanta gente seguir Gideão? Por quê? Porque Gideão é aquele que foi escolhido por Deus. Deus escolheu Gideão, minha gente. Aleluia. Para libertar o povo daquela escravidão, daquela destruição. Deus disse para Gideão: eu estou contigo, Gideão. Mas ainda não é o suficiente. Ainda tem mais para você, Gideão. Aleluia. Para dar certo isso, você vai precisar do revestimento do meu Espírito. Oh, meu Deus. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Aleluia. Aleluia. Quando alguém é revestido, irmãos, não fique na frente de alguém que é revestido, não, meu filho. Você vai se dar mal. Você vai se dar mal. Não fique na frente de alguém revestido, cheio do Espírito Santo, convicto do seu chamado, da sua vocação, convicto da ordem de Deus para a sua vida. E você tem uma ordem, você tem um chamado, você foi escolhido. Aleluia. Você foi escolhido para quê? Para quê que Deus te escolheu? Para quê? Para salvar a tua casa. Aleluia. Para salvar esta cidade. Não seja usado para outra coisa a não ser para esta. Você foi chamado por Deus, escolhido por Deus, para levar, através dessa instrumentalidade humana, libertação para aqueles que precisam. Aleluia. E para que você possa então cumprir muito bem com o seu chamado, você precisa buscar esse revestimento. Aleluia. Todos nós, através da fé que temos em Jesus e do nosso arrependimento, nós já estamos vestidos com o Espírito Santo. Vestidos é uma coisa, mas vestidos não é suficiente. Tem que ser revestido. Este é o segredo. Para que possamos ser bênção nessa igreja, na nossa casa e em toda a sociedade de Catité. Precisamos cumprir com o nosso chamado. Precisamos ter convicção de que Deus está conosco. E Deus só está com aquele que combate o pecado. E não com aquele que vive em pecado, mas aquele que combate o pecado, no caso de Gideão. Nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo. E o Espírito Santo só reveste aquele que combate o pecado. E não aquele que dá lugar ao pecado, mas aquele que combate o pecado. Aleluia. E o resultado de tudo isso, vocês já sabem. Está no capítulo 7. Se você quiser depois dar uma olhadinha lá no capítulo 7. Você vai ver o resultado de toda essa história de Gideão. Onde Deus disse para ele: olha, Gideão, tem muita gente com você, rapaz. Tem muita gente. Vocês vão vencer o inimigo. Mas com essa quantidade de pessoas que tem aí, ninguém vai me glorificar. Vai dizer que vocês venceram,
Porque vocês tinham muita gente. Deus tem uma grande obra para fazer aqui na nossa igreja. E vai vir muita gente para cá. Aleluia, muita gente. Mas essa grande obra que Deus quer fazer através dessa igreja, não é por causa dessas pessoas que virão para cá. Não. É por causa de um pequeno número de pessoas. É um grupo pequeno de pessoas que tem fé. Aleluia. Que tem o mesmo espírito que Gideão tem. Que tem a mesma convicção que Gideão tem. Aleluia. E através desse pequeno número de pessoas, Deus vai fazer algo tremendo. Aleluia. No versículo 7 até o 9 do capítulo 7, nós temos então essa promessa de vitória para Gideão com apenas 300 homens. Lembra da quantidade de inimigos que estava destruindo o povo? Era uma quantidade que não poderia nem contar. Eram milhares e milhares de midianitas, eram como gafanhotos. Dá para contar, né, os gafanhotos quando vêm sobre uma plantação? Não dá, são milhares. Não dá. Deus disse para Gideão: olha, Gideão, é só 300. Aqui versículo 7. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Aleluia. Vou pular aqui para o versículo 9 para a gente encerrar. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse. O que o Senhor disse para Gideão? Levanta-te. Levanta-te, Gideão. Pegou aí? Pegou? Levanta. Levanta. Desce contra o arraial. O arraial de quem? Do inimigo. Desce lá. Porque eu entreguei nas tuas mãos. Se levante. Amém? O inimigo está se levantando, está furioso. Se levanta e manda ver, irmão. Vá para cima com tudo que você tem. Com tudo. Com tudo que Deus lhe deu. Vá com tudo. Vá na fé. Deus não disse para tu ir na tua força, vá. Deus não te escolheu para livrar, vá. Deus não te deu uma visão? Qual é a visão? Você vai libertar o meu povo. Esta é a visão. Fique focado nesta visão, aleluia. Foque nela. E quem estiver na sua frente, e quem tentar te impedir, e quem se levantar contra você, passa por cima, irmão. Gideões que estão aqui nessa noite, não deixa ninguém tirar o foco de vocês. Nós temos um foco como igreja presbiteriana renovada, e o nosso foco aqui é almas, pessoas libertas, salvas pelo sangue de Jesus. Nós não vamos perder tempo com outra coisa. Na calavassúria da lavanaia. Estamos focados nisso. O que nós vimos aqui nessa passagem, irmãos? O povo em pecado, sofrendo as consequências desse pecado. O povo então clama a Deus. Deus então responde a oração do povo e envia um pregador. Deus então, ele, através desse pregador, tenta trazer um ânimo para o povo. Então Deus, ele lembra o povo: olha, eu já agi outras vezes, eu ajo de novo. Deus então levanta um libertador, Gideão, que se achava fraco, inferior, e dá 3 comandos para Gideão: vai na tua força, livra o meu povo, eu estou te enviando.
Esse homem então sente complexo de inferioridade. Mas Deus então vem e diz: olha, eu estou contigo. Eu estou contigo. Ele pede uma prova da presença de Deus, Deus dá para ele essa prova. E depois Deus então diz para Gideão: tira o pecado do meio do seu povo, tira. É isso aí que está impedido o meu agir. Tira primeiro o pecado. Disciplina o povo primeiro. E eu faço as coisas acontecerem. Aleluia. Deus então reveste Gideão com o Espírito Santo. E através desse revestimento, Deus então efetua o livramento. Esse é o processo, irmãos, do que Deus quer fazer na minha vida, na vida dessa igreja e aqui nessa cidade. Fica de pé, por favor.